com muita alegria, né? Chegar na casa do nosso Deus, depois de 7 meses, sem vir à igreja não, que eu já vim outras vezes, né? Mas sem dirigir o trabalho do Senhor, mas pela graça e a misericórdia de Deus, Ele tem permitido que eu retornasse hoje, somente pela misericórdia dEle e pela graça, né? Guardando de todo o mal e protegendo, né, dessa pandemia. Não só eu, mas eu creio que cada um dos amados pensa a mesma coisa. E é motivo de alegria nós chegar na casa do nosso Deus. Sabemos que Deus concede a vida a nós aqui nessa terra, é para glorificá-lo, engrandecer o nome dEle, ser testemunha verdadeiro, né? E procurar fazer o que Cristo fazia, reconhecendo que somos limitados. Muitas vezes nós pecamos diante do nosso Deus, mas o nosso Deus é muito misericordioso, não é desculpa, mas o nosso Deus é bondoso e misericordioso para nos perdoar. Que Ele esteja abençoando esse tempo. Obrigado por os que chegaram. Que Deus esteja fortalecendo a nossa fé e colocando alegria nos corações dos outros, para que possam chegar, para manter a comunhão uns com os outros e com o nosso Deus, como Ele determinou na palavra dEle. Então, convido os amados a ficarem em atitude de oração. Eu estarei orando ao nosso Deus para dar início ao trabalho de hoje à noite. Bendito e eterno Pai, graças te dou, Pai Santo, por estar aqui no teu templo, para te cultuar, reconhecendo, Pai amado, que sou limitado, pecador. Te peço a tua misericórdia, esteja perdoando meus pecados. E te agradeço, Pai Santo, por esse dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, e tomei o teu cuidado e o livramento, e concedendo mais essa oportunidade de cultuar ao nosso Deus, sabendo que tu é um Deus santo, mas também é um Deus cheio de amor e misericordioso para cada um de nós. Fortalece, Pai amado, a nossa fé e nos ajuda a cada dia a se manter firme, dando testemunho verdadeiro, e assim outros possam ver que Cristo vive em nossas vidas e serem atraídos por esse amor, Pai amado. Te peço que o Seu Deus esteja abençoando a Tua igreja, cada família aqui representada e aqueles que não puderam chegar, que o Senhor esteja fortalecendo a fé, colocando o desejo em seus corações, que para vir chegar à Tua casa, para juntos vir cultuar o nosso Deus, esta é a razão para a qual o Senhor nos salvou. Te pedimos, Pai amado, misericórdia sobre toda a diretoria dessa igreja, a liderança do pastor, que o Senhor Deus esteja dando sabedoria e bênção especial para que ele venha fazer o teu trabalho e, acima de tudo, o Senhor Deus venha ser glorificado através do teu servo. Eu te peço essas coisas em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os amados para nós louvar o nosso Deus com o hino 18, Amor Sem Igual. Oh, não tens ouvido o amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou a seu Filho entregar, para salvos levar para si. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justo veio ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelo servo chamar. Oh, crê
crer. A graça de Deus te chama dos céus, ó, crer nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque seus pecados, dos qual grande montão, vedaram-lhe entrada nos céus. Ó, crê, ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus, ó, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Ó, crê, ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus, ó, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer, por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Ó, crê, ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus, ó, crê nesse amor sem igual. Convido os amados para nós abrir a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8. Até o verso 15. Mateus capítulo 8, do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: queres ficar limpo? E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jazes em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou
homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazei isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-lhe pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amado, é um texto muito interessante, né? O nosso Deus faz a cura aqui desse leproso, e o texto vai decorrendo, tem vários mais outros milagres que Jesus fez, mas uma coisa que me chama muita atenção na fé desse homem, que deixa como exemplo para cada um de nós. Se as nossas orações que nós faz a Deus, e Jesus dissesse, vai ser respondida conforme a sua fé. E aí, nós estava, então tá bom demais, porque nós tem fé, né? Se cada um de nós avalia o nosso coração e a nossa oração diante de Deus, se realmente nós pedimos a Deus, intercedendo pelas nossas dificuldades no dia a dia, como a fé desse homem, né? Que Jesus, conforme a tua fé. Então, quando nós chegamos diante de Deus, com certeza chegamos com fé. Mas será que é ao ponto dele responder, que nem respondeu desse homem, né? Então, isso é um questionamento que eu, meditando neste texto, eu fiz. Porque muitas vezes, nossas orações não são respondidas, ou Deus manda esperar, a gente não sabe o motivo, mas pode ser nós mesmos, né? Às vezes a causa de não receber essa bênção, né? A qual a gente pede, ou uma dificuldade em algum problema familiar, ou qualquer outra causa que cada um de nós temos diante do nosso Deus, né? E a outra, tem vários ensinamentos, para não tomar muito tempo, que eu também tirei de lições, é aqui a respeito da sogra de Pedro, né? Estava doente, não estava podendo servir, vamos dizer assim, né? Que nem quando a gente também está doente, a gente não consegue fazer nossas atividades. Mas muitas vezes a gente está sadio e tem as atividades do mestre para fazer, mas a gente fica que nem tivesse doente. Não adianta a gente, pelo menos comigo é assim, não sei com os amados, né? Que eu não conheço nem meu coração direito, imagina o dos amados. Mas realmente, veja que na mesma hora que Jesus cura, ela passou a servir. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós estivermos bem de saúde, temos de estar pronto para servir o nosso Deus. Não é verdade? É isso que Ele nos abençoa e nos dá saúde, que é para que nós venhamos servir a Ele. Porque um servo doente não consegue servir. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração e que nós se esforcemos todos os dias para colocar em prática. Porque a palavra de Deus nós só vamos obedecer realmente em várias exortações, e nós somos assim. Infelizmente, tem de ser cobrado, né, para poder fazer. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Santíssimo eterno Deus, Pai amado, graças te dou, Pai Santo, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, e pelas mudanças que cada dia ela vem causar em nossa mente,
e descendo ao nosso coração, para que nós venha fazer o teu trabalho e realmente honrar e vestir o nome ao qual o Senhor nos deu, que é de ser seus filhos. Nos ajuda, Pai amado, a cada dia, colocando alegria em nossos corações e aplicando a tua palavra em nossa vida integralmente, Pai amado. Abençoa cada família e fortalece mais uma vez, Pai amado, todas as famílias dessa igreja, e que cada um esteja na mesma unidade e pensando o mesmo pensamento, para assim vir glorificar o nosso Deus como igreja e como os filhos teus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nosso Deus, mais um hino para passar para o pastor. 164, né? Meu hino favorito. Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador, procurando nos trair, sem teu fogo abrasador, prestes estamos a cair. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros segue, mas também frio e sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, que é altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar, ó puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Que isso seja real em nossas vidas, né? E naqueles corações que estão frios, que Deus esteja aquecendo o amor, para que sinta a falta de congregar na casa do nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, Pai Santo, por esse tempo que o Senhor nos permite de poder te louvar. Que o nosso Deus venha receber esses louvores e continua, Pai amado, abençoando esse culto e usando o teu servo inteiramente com teu Espírito Santo para trazer as lições da tua santa palavra hoje à noite,
para nossos corações e para que cada um de nós venha ser edificados e alcançado, Pai amado, e sair daqui alegres e firmes no Teus caminhos santos e temendo, Pai amado, aquilo que a Tua palavra nos ensina para obedecer ao nosso Deus. Eu te peço essas coisas em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Igor, irmão Antônio e os amados irmãos. Convido o pastor para dar continuidade no trabalho de hoje à noite. Bom, irmão, vamos continuar. Nosso número continua muito resumido, né? Mas dobramos de sexta-feira passada, tem o dobro. Né? Sexta eu estava com 3, agora eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6, 7, dobrou, né? Tem mais que o dobro. Então, estamos melhorando, né? Nossas mensagens na quarta e na sexta não estão sendo mais transmitidas, tá certo? Então, é só presencial, os irmãos terão que vir e participar na igreja, se quiserem participar. Vamos continuar, Romanos, capítulo dessa feita, só voltando ao capítulo 7, para concluirmos um pouquinho, falarmos do capítulo 7, mas, na verdade, nós vamos para o capítulo 8. Romanos, então, capítulo 7, vamos só recapitular um pouquinho. E aí vamos para capítulo 8, na verdade. No capítulo 7 de Romanos, Paulo vai falar sobre a libertação da lei. No capítulo 6, Paulo estava condenando um ensinamento falso. Obrigado, irmão Valdo, mais uma vez. Estava condenando um falso ensinamento, que a pessoa dizia assim, já que eu sou salvo, já que eu sou crente, então vou aproveitar, aliás, perdoe-me, capítulo 6 ao contrário, capítulo 6 a pessoa dizia assim, vocês vão ter que obedecer à lei. E no capítulo 6, você morreu para o pecado, capítulo 7, você morreu para a lei. Porque no capítulo 6, voltando, né, o que acontecia era uma questão de libertinagem muito grande. A pessoa dizia assim, se Cristo me salvou, se eu sou salvo, então, vamos pecar, não preciso mais obedecer à lei. Se eu estou livre da lei, então aproveitar e fazer qualquer coisa agora, tudo que eu quiser, que eu puder, eu posso fazer, essa liberdade. Já que eu não estou mais debaixo da lei, então vou fazer qualquer coisa agora, já sou salvo mesmo. Paulo disse, olha, quem pensa assim, talvez nem salvo seja, precisa repensar se é um verdadeiro crente, precisa repensar sobre isso. Se você acha que porque você é crente você pode fazer qualquer coisa, então, provavelmente, você nem seja crente, porque não entendeu nada do que significa ser crente. Eu sou crente? Sim. Então, eu não faço certas coisas, não é porque eu não posso. Eu posso. Eu não tenho prazer nisso, eu não quero essas coisas para mim, porque eu não quero aborrecer o meu Deus, eu não quero viver uma vida contrária ao que Deus manda. Se Ele foi tão amoroso comigo, perdoou meus pecados, me aceita como filho dEle e tudo, o que eu quero desagradando uma pessoa dessa? Então, não é que eu não posso, até eu posso fazer, mas eu não quero fazer, porque eu não quero pecar contra Deus. Essa é a ideia. Aí Paulo diz, olha, lembra que você já morreu para o pecado, rapaz. Você não parece esse negócio de querer pecado e prazer no pecado? Você já morreu para o pecado. Então, você vive agora para Deus. E essa é a ideia do capítulo 6. No capítulo 7 é o contrário. Os judeus diziam assim, não, mesmo sendo salvo, você tem que obedecer toda a lei.
Uns achavam que não precisava, já que não precisa obedecer à lei, então vai viver de qualquer jeito. Aí o outro diz, não, vai para o outro lado, não tem que obedecer à lei. Aí Paulo agora, no capítulo 7, trata o fato de dizer assim, não precisa obedecer à lei. Assim como o crente já morreu para o pecado, ele também já morreu para a lei. Tá certo? A lei que ele se refere, claro, é a lei de Moisés. O crente não está mais debaixo da lei, ele está debaixo da graça de Cristo. Então ele usa uma ilustração, por exemplo, quando o homem está casado com uma mulher, por exemplo, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Mas quando ele morrer, ela está livre para casar com outro, certo? Ele usa esse exemplo. Aí ele aplica isso, por exemplo, nos versículos, lá no final, no versículo 6, 4 a 6, aliás, versículo 4 a 6, ele faz a seguinte aplicação. Se quando a mulher está casada, ela está sujeita ao marido enquanto ele viver, e quando ele morrer, ela está livre para casar com outro, a mesma coisa. Vocês faziam parte de Cristo, de Deus, com uma aliança. Era a aliança da lei. Mas vocês já morreram em Cristo. Quando morreu, então está livre para casar com outro, para fazer uma aliança com outro, que foi o caso que nós fizemos. Tinha aquela aliança antiga, mas nós morremos com Cristo, e assim como a mulher, quando o marido morre, ela está livre para fazer uma aliança com outra pessoa, nós estávamos livres, por a morte de Cristo, para fazer aliança com outra pessoa. Nesse caso, fizemos uma aliança com Cristo. Porque então a aliança da lei, ela já foi quebrada. Nós estamos mortos para aquela aliança, não vivemos mais aquela aliança. Até por isso que Cristo disse assim, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é feito com muitos para a remissão dos pecados. Então, nós estávamos debaixo de uma antiga aliança, que era a aliança da lei, mas ao morrer com Cristo, nós estamos livres para fazer uma nova aliança com outra pessoa. No caso, fazemos uma aliança com Cristo por meio do seu sangue. Tá certo? Então, não estamos mais sujeitos à lei, à aliança da lei, porque nós estamos mortos para a lei. E ele vai falando sobre isso, e ele dá dois problemas que existem na lei. Não problema na lei em si, porque a lei é boa. Nós nunca podemos dizer que a lei está errada, que a lei tem problema, que a lei é isso, que a lei é aquilo. Por quê? A lei foi dada por quem? Pelo próprio Deus. Você acha que Deus ia dar uma coisa errada? Então a lei é boa, porque a lei foi dada por próprio Deus. Só que a lei, ela tem dois problemas, não a lei em si, mas nós, com relação à lei. Por quê? Porque nós somos pecadores. E ao ter a lei, então surge dois problemas. Primeiro problema, a lei estimula o pecado. Esquisito, né? Mas olha o versículo 17 do capítulo 7. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E aí Paulo então vai falar desse problema que existe na lei. A lei, ela estimula o pecado. Como assim que a lei estimula o pecado? É mais ou menos assim. Se não tivesse a lei dizendo não cobiçar, você cobiçaria? Provavelmente cobiçaria, mas era pecado? Não tem lei? Agora, tem a lei lá, não cobiçar, e você vai e cobiça. Então a lei estimula a ideia do pecado. É como mais ou menos, por exemplo, se eu fizer assim, eu tenho uma caixinha aqui, e eu digo, olha, dentro dessa caixinha aqui tem um segredo, viu? Não quero que vocês olhem, não. E eu saio.
Uma pessoa que não é curioso, não vai ter muito problema não. Mas uma pessoa que é bem curioso, o que você acha? Vai ficar atiçado a querer saber o que está dentro da caixinha. Não vai? E de uma forma ou de outra, talvez, ela vai ter a tentação de vir e procurar saber, olhar o que é. Porque eu disse, não olhe. Se eu tivesse só deixado a caixinha, não dissesse nada, não estimulava a curiosidade de ninguém. Mas quando eu boto a caixinha e digo, olha, aqui tem um segredo, tem uma coisa aqui que eu quero que vocês vejam, não, viu? Tá. Eu estimulei a curiosidade de vocês. E alguém que é curioso vai ser tentado a vir aqui, quando não tiver ninguém olhando, e vir saber o que é que tem dentro da caixinha. Entende o que eu estou dizendo? Na lei é mais ou menos assim. Quando eu digo que a lei, o problema da lei é que ela estimula o pecado, é nesse sentido. A lei está dizendo, olha, não faz isso, viu? Só que eu sou pecador. E quando tem uma lei dizendo não faça isso, a ideia é o quê? Ir e fazer. Não é porque a lei é ruim, é porque eu sou pecador. Ela atiçou o meu pecado. E o segundo problema da lei, como eu disse, eu estou dizendo problema da lei, mas não é a lei, era no meu caso, no caso nós que somos pecadores. O segundo problema da lei, registrado no versículo 18 a 25 do capítulo 17. A lei não capacita o homem a cumpri-la. Ela só diz, é isso. Por exemplo, tem um fotossensor aqui, e diz assim, velocidade máxima, 60 quilômetros. Mas não tem multa, não tem nada, quem passar 80, 90, não tem nada, não tem multa nenhuma. Não tem nada. Certo? O que vai acontecer com aquele fotossensor? Você acha que ele vai ser respeitado? Vai não. Por quê? Porque tanto faz. Agora, se eu botar, como nós temos os fotossensores hoje, olha, 60. Se passar, tem uma multa de R$100 e tantos, ou R$200 e tantos, dependendo da velocidade que você passa. Podendo chegar até quase R$600. Está entendendo? Então, se passar, tem uma multa. O que você vai fazer? Você está estimulado a não quebrar. Por quê? Por causa da multa. Então, você está estimulado, você não quer pagar, você foi estimulado a quê? A não passar dos 60. A lei, ela só diz assim, não matarás, ou não cobiçarás. Mas ela não muda a gente. Eu continuo sendo pecador. Então, se eu continuo sendo pecador, a lei dizendo assim, não peque, vai mudar muita coisa? Não muda. O problema da lei é que ela não capacita a pessoa para cumprir a lei. Ela apenas diz que a pessoa está errado. Olha os versículos que nós lemos, do versículo 18, né? Que a gente leu. Pois, aliás, 18. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Você percebe que o homem está controlado, dominado por quê? Pelo pecado. E a lei muda isso? Não muda. Aí a lei diz assim, não cobiçar. Então, eu sei que eu não posso cobiçar. Mas como eu sou pecador, o que eu vou fazer? Eu vou pecar. Mesmo eu sabendo, como Paulo disse, o bem é esse. Mas o bem que tem, eu não consigo fazer. Então, a lei mostra o que é certo, mas a lei não dá força para você fazer o que é certo.
Esse era um outro problema que a lei tinha. Por exemplo, o homem tem como é que a gente chama? Duas forças, eu até falei isso. O homem tem duas forças controladoras nele. É a força mental, tá certo? Como é que a gente chama isso? Aquela coisa na mente, ele sabe, mas ele também tem que ter o quê? A vontade e a força. Porque só ficar na mente não vai resolver nada. Por exemplo, um pecador que não aceitou Cristo, ele sabe que Cristo é o Filho de Deus, ele sabe que Cristo é o Salvador, ele sabe que Cristo perdoa os seus pecados, ele sabe tudo isso, mas ele não recebe Cristo. O que acontece com ele? Está salvo? Tá não, vai para o inferno. Então, saber o que é certo, saber o que é errado, não vai mudar nossas vidas. Então, saber aqui, mas não mudar isso, não resolve. Está entendendo? Esse problema, que é tratado no capítulo 7 de Romanos, tá certo? Ele traz uma grave coisa para o homem. A sua inclinação mental vai querer fazer o que é certo, mas a sua inclinação carnal faz ele fazer o que é errado. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: você não pode querer ser salvo pela lei, porque pela lei você continua sendo pecador do mesmo jeito, mesmo que você saiba que é errado. Não tem nada que mude você para você fazer o que é certo. Por isso que você dizer, eu não preciso da lei, posso fazer o que eu quiser, está errado. Ou você dizer, não, eu tenho que obedecer à lei, também está errado. Qual a solução para isso? A solução para isso é uma coisa bem interessante. A graça de Deus, ela é diferente. Porque pela graça, veja só como é interessante. Eu tenho a lei dizendo, não cobiçar, e eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que transforma minha velha natureza e me dá força para eu não cobiçar. Veja só a diferença agora. A diferença da graça para a lei. Está entendendo? Digamos, os crentes do Antigo Testamento, eles tinham um mandamento, por exemplo, não cobiçar? Tinha. Mas eles tinham o Espírito Santo dentro deles, controlando a natureza pecaminosa, dando uma natureza nova a eles, dando poder, força para resistir à cobiça? Tinha? Tinha não. Por isso que a lei não podia salvar, porque a lei não transformava eles. Eles continuavam sendo pecadores, e mesmo sendo pecadores, mesmo sabendo que era certo, como Paulo disse, eles não conseguiam fazer. Hoje, na graça, ninguém pode usar essa desculpa. Eu sei que isso aqui é errado, mas é porque eu não consigo. Sim, e o Espírito Santo? Entendeu agora? Por isso, Paulo vai dizer, então, agora no capítulo 8, agora vamos entrando no capítulo 8, depois de falar que não somos salvos sem lei, mas também não somos salvos pela lei, ele agora trata da operação do Espírito Santo na vida do crente, tá certo? Livrando ele desse poder do pecado. O Espírito Santo não só mostra o que é errado, mas ele dá força e capacidade para nós crentes fazermos o que é certo. Vamos ler o verso 1 ao verso 11. Capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto,
O que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Bom, desculpa, fiquei com pigarro agora. Ok, vamos lá. Como é interessante, ele vai falar agora, nós crentes, não precisamos obedecer à lei, mas também não estamos sem lei. É porque em nós aconteceu uma coisa muito interessante. Ele diz a libertação por meio do Espírito Santo. Todo crente, quando recebe Cristo como Salvador, ele recebe o Espírito Santo, livrando-o do poder da morte e dando a ele condições para viver uma nova vida de santidade e obediência a Deus. Ou seja, quando você se torna crente, o Espírito Santo vem dentro de você. Por isso que Paulo disse, não sou eu, lá em Gálatas 2:20, não sou eu que vivo. Quem é que vive? Cristo vive em mim. Como? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, digamos assim, como eu estou sempre usando o exemplo da questão da cobiça. A lei diz, não cobiçarás. Aí, o que acontece? Eu sou pecador. Qual é a tendência? Eu fazer o quê? Obedecer à lei ou cobiçar? A tendência é cobiçar. Porque eu não sou pecador? E a tendência do pecado não é exatamente contra a lei? Então eu vou cobiçar. O que acontece? O crente, ele, quando recebe Cristo, por isso que diz, é uma nova, o quê? Vida. Nova vida. Tá certo? Lembra que Jesus Cristo disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Não foi assim que ele disse? Essa nova vida é exatamente o quê? Esse seu pecado, essa natureza pecaminosa, que vê o mandamento não cobiçar e vai lá e cobiça, essa natureza pecaminosa sua tem que morrer. Mas como é que ela morre? Bom, veja só como é interessante. Cristo vai e dá uma nova natureza a você, o Espírito Santo dele. E aí, você agora tem, digamos, em você duas naturezas. Uma que vê o pecado lá, não cobiçarás, e vai querer e cobiçar. Mas você tem o Espírito Santo de Deus, você acha que o Espírito Santo de Deus vai querer cobiçar? Vai?
Vai não. Então, o que ele está dizendo? Você tem que viver no Espírito. Aí esse Espírito vai capacitar você a não pecar, a não cobiçar. E aquela natureza do pecado? Ela vai perder a força, porque a força do Espírito é maior dentro de você. Olha como ele diz, como é interessante nos versículos, que ele diz assim, porque, versículo 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, ou seja, o pecado. Deus mata a velha natureza, nos dando uma nova vida por meio do Espírito. A lei podia fazer isso? Não, a lei não podia fazer isso. A lei não podia fazer essa transformação na vida do homem. Por isso que ele diz, a lei estava enferma com relação ao pecado. Ela tinha a lei tinha esse problema. Por isso que ele diz aqui, a lei estava enferma com relação ao pecado. Ou seja, ela não podia resolver o problema do pecado. Ela apontava o pecado, mas não resolvia. Porque a minha natureza pecaminosa ainda estava aqui. Agora em Cristo é diferente. Ele mata a velha natureza, dá uma nova natureza em você, para que você agora vença o pecado. E aqui, olha, versículo 5. Não, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quando você anda segundo o Espírito, isso aqui se refere a um crente espiritual. E o que é um crente andar em Espírito? É um crente que busca a força do Espírito Santo, busca a comunhão com Deus, busca estar cheio do Espírito Santo. Isso se consegue através de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra de Deus, de uma vida de dedicação, de serviço. Quando você faz isso, você vai se enchendo do Espírito. E aí você vai andar no Espírito. Ele vai dizer bem claro, se você andar segundo a carne, você vai fazer o quê? Pecar. Se você andar segundo o Espírito, você vai fazer o quê? Buscar as coisas do Espírito. Versículo 5. Os que se inclinam para a carne, você tem essas duas naturezas agora dentro de você. Se você se inclinar para a carne, você vai praticar as coisas da carne. Como é que eu inclino para as coisas da carne? O que seria essa inclinação para as coisas da carne? É simples. Quando eu começo a buscar coisas que podem me fazer a pecar. Por exemplo, eu bebia muito antes de ser crente, por exemplo. Se eu andar com meus amigos do passado, que vivem bebendo e tudo mais, eu estou me inclinando para quê? Para a coisa da carne, para o pecado. O que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde eu vou cair e vou estar bebendo. Ou qualquer coisa. Se tem coisas que podem me fazer pecar, então eu tenho que deixar de lado. Então eu não posso andar me inclinando para as coisas pecaminosas, para as coisas carnais. Especialmente essa questão de amizades, a gente tem que tomar muito cuidado com amizades e tudo, mas se você tem amigo que vai fazer você pecar, separe desses amigos. Você não pode se inclinar para as coisas da carne, seja o que for na sua vida. Eu tenho dito até para algumas pessoas, internet para muitas pessoas é pecado, porque a internet tem feito muita gente cair em pecado.
Então deixa a internet. Deixa a internet. Por quê? Porque você está se inclinando para a coisa da carne, e o que vai acontecer? Você vai pecar. Se você, olha, eu continuo comentando interessante, mas os que se inclinam para o Espírito, vai praticar o quê? As coisas do Espírito. Ao invés de você se inclinar para as coisas da carne, se incline para do Espírito. Quais são as coisas do Espírito? As coisas de Deus. Por isso a Bíblia diz assim, pensai nas coisas do alto. Boas leituras de livros bons. Leitura da Bíblia, oração, devocional todo dia. O crente tem que se inclinar para as coisas do Espírito. Praticar o bem, o perdão, a mansidão. São coisas do Espírito. E quando você faz isso, o Espírito Santo vai lhe capacitar para você viver isso e dizer não ao pecado. Todo crente tem essa possibilidade. Todo crente tem esse poder. Não adianta o crente dizer assim, mas é porque eu não consigo, eu caí porque eu não consigo resistir. Consegue. O problema é você não resistiu porque você estava inclinado para a carne. Se você tivesse inclinado para o Espírito, você conseguiria. Tá certo? No versículo seguinte, ele dá uma advertência. Cuidado, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso que tudo que é da carne é o quê? Ele fala carne aqui é a natureza pecaminosa que a gente tem. Tudo da carne, toda a nossa natureza pecaminosa, ela é inimiga de Deus. Versículo 7. Versículo 6. Não, versículo 7 mesmo, desculpa. Tudo que provém da velha natureza, a natureza carnal, tudo que vem dela, é inimigo de Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, porque quem está seguindo a natureza carnal, ela não está sujeita a Deus, ela está sujeita ao pecado. Então, nenhum crente, mesmo sendo crente, quando ele inclina-se para a carne, ou quando ele está andando na carne, que é o que a gente chama crente carnal, o que a Bíblia diz? Ele não está sendo sujeito às coisas de Deus, então ele se torna inimigo de Deus. Mesmo crente, o crente pode ser inimigo de Deus? Pode. Pode. Ele nunca vai deixar de ser filho, tudo bem. Mas, por exemplo, pega um pai e um filho. Esse filho desobedece o pai em tudo, rebelde, tá, aquela coisa toda. Como o filho pródigo, vamos pegar o exemplo do filho pródigo. Tudo que ele fez, pegando dinheiro, indo para longe, gastando tudo. Ele era amigo do seu pai? Era ou não? Era não. Seu pai era amigo dele, continuava fiel. Mas você acha que você podia dizer que aquele homem era amigo do pai dele? Era não. É tanto que ele mesmo, quando ele cai em si, ele diz, eu pequei contra meu pai. Ou seja, eu fui errado. E quando ele quer voltar, ele pede para o pai dele receber ele como o quê? Como filho? Ou como empregado? Como um empregado, porque para ele, a posição de filho ele tinha perdido. Por isso que ele pede ao pai para receber ele como um empregado só. Agora, para o pai não, o pai é diferente. O pai diz, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Você não vai ser empregado não, aqui você vai ser meu filho, continua sendo meu filho. Para o pai, tudo bem, ele era filho. Mas ele, na posição que ele estava, ele era um inimigo do pai dele. Então tem crente assim. Ele nunca vai deixar de ser filho de Deus, mas a inclinação para o pecado torna ele uma inimizade entre Deus. Os nossos pecados não nos afastam de Deus? Ou não? Afasta. Entendeu? Então, os que se inclinam na carne se tornam inimigos de Deus.
Aqui não está se referindo a descrente, não. Está se referindo a crente que não está vivendo uma vida de obediência a Deus. Os que estão na carne, versículo 8, não pode agradar a Deus. Tem crente que anda na carne? Tem. Tem crente que não faz a vontade do Espírito. O Espírito está tão fraquinho na vida dele que são chamados crentes carnais. E esses crentes carnais, tá certo? A Bíblia diz, aqui de forma muito clara no versículo 8, eles não estão agradando a Deus. É interessante que uma coisa completa a outra. Na época da lei, a lei dizia, não cobiçar. E eu não tinha força em mim para obedecer, porque eu só tinha a natureza pecaminosa. Agora, na graça, tem a lei não cobiçar, e eu tenho o Espírito Santo, que me dá força, e eu resisto à cobiça. Quer dizer, veja que na dispensação da graça, na época da graça, nós somos muito mais abençoados do que aqueles que viveram na lei. Está entendendo? Porque eles não tinham isso que nós temos. No versículo 9, ele vai dizer, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Ele vai dizer aqui, se o Espírito de Deus está dentro de você, então você tem o Espírito Santo para lhe dar força. Não adianta dizer, eu não consigo, eu não tenho força, porque você tem. Ele vai dizer, a não ser que você não seja crente. Não, eu sou crente. Então se é, versículo 9. Então você não está mais na carne, você não deve ser mais controlado pela carne. Romanos capítulo 6, verso 14, só voltando lá, seus irmãos, eu leio aqui para os irmãos terem que voltar, mas olha como diz aqui, 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu não estou mais debaixo da lei, então o pecado não tem domínio, porque naquela época, debaixo da lei, quando eu era debaixo da lei, tinha a lei, mas o pecado dominava. Mas agora eu não estou mais na época da lei. Estou na época da graça. O pecado não tem mais força. Por quê? Porque eu ando no Espírito. Ou eu devo andar no Espírito. Eu tenho um Espírito. Tá certo? Mesma coisa que ele está dizendo aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em você, ou seja, se é que de fato você é um crente. Se você não tem o Espírito, aí sim, é porque você não é crente. Aí se não é crente, aí você não vai ter força nenhuma mesmo. Você só tem a natureza carnal, pecaminosa, e aí você nunca vai vencer o pecado. Entende? Quando as pessoas não entendem, usam o versículo muitas vezes errado. Lembra o versículo? Se o Filho vos libertar, o que acontece? Verdadeiramente sereis livres. O outro versículo. E a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque esses versículos, os dois versículos, estão falando a mesma coisa. Essa liberdade que ele está dizendo aí, conhecereis a verdade vos libertará, ou a ideia de que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é exatamente dessa natureza pecaminosa. Porque quando eu recebo Cristo, essa natureza, ela fica crucificada com Cristo, e eu ganho uma nova natureza. Então isso só acontece nos crentes. Então se o Cristo fizer isso em nós, nos libertar dessa natureza pecaminosa, crucificando ela lá na cruz e nos dando uma nova natureza, né? Se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Nós não precisamos mais andar na carne, praticando as obras da carne, porque eu fui livre por Cristo dessa natureza pecaminosa. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então conhecereis a verdade, Jesus Cristo. E a verdade, Jesus Cristo, liberta você dessa natureza pecaminosa, que leva para a morte, que leva para o mal. O que ele está dizendo aqui. Agora, se você não tem Cristo, você não tem o Espírito de Deus, aí sim, então você não está livre, não. Você não está liberto. Você continua como aquele, lá da época da lei, que tem a lei dizendo não cobiçar, mas você não tem a natureza nova que resiste à cobiça. Então você vai cobiçar e vai continuar, então, em pecado. Os crentes são um grupo mais abençoados do que aqueles da época da lei. Que a gente pensa assim, né? Eu queria viver naquela época a gente vê isso, já imaginou o Moisés falando diretamente com Deus, ou já imaginou, você vê a glória de Deus, o Shekinah, você vê atravessar o Mar Vermelho, tudo isso eles tiveram e nós não temos. Por outro lado, eles não tinham o Espírito Santo de Deus para dar força para resistir ao pecado. E nós temos. Aquele povo desobedecia, era dura cerviz, povo rebelde, a própria Bíblia diz, desobediente e tudo. Mas eles não tinham a nova natureza em Cristo, que nós temos. Então, por isso que se Cristo nos libertar, nós somos livres, literalmente. Eles não. Entende agora o que significa o versículo? Livre dessa natureza pecaminosa que leva ao pecado, que leva à morte. E se alguém não tem o Espírito de Deus, ou seja, se você está dizendo aí que anda na carne, que isso é carne, é porque muita gente diz, irmão, é porque a carne é fraca. Se você diz que a carne é fraca e você pecou, significa que você está andando em quê? Na carne. Então veja a desculpa. Irmão, a gente peca porque a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E a Bíblia manda que você ande na carne fraca ou no Espírito forte? No Espírito forte. E se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Aí eu digo assim, não, eu caí porque a carne é fraca. Significa que eu não estava andando no Espírito, estava andando na carne. Por isso que eu caí. A gente fica criando essas coisas, criando desculpa assim. Pode. Nós somos recomendados a andar no Espírito. Entendeu? Se, versículo 11, habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo, ou seja, esse mesmo Espírito, faz o quê? Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. E ele vai falar que esse Espírito Santo, que habita, ou que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele também vai nos ressuscitar. Mas é interessante aqui, o contexto aqui está falando de ressurreição? Está falando de morte e ressurreição? Tá? Não. Por que ele coloca exatamente, ele está falando de libertação de pecado, ele está falando da natureza pecaminosa, da natureza espiritual, não é isso que ele está falando? E por que ele fala aqui do Espírito que vivificou Cristo, vai me vivificar, meu corpo mortal, que vai ressuscitar? Por que ele está falando de ressurreição aqui? Ele pode estar falando da ressurreição dos mortos, sim, mas, na verdade, o contexto aqui é outro. É a natureza morta da carne, para viver ou ressuscitar, ou viver em nós uma natureza nova, a natureza de Cristo. Aquele que ressuscitou Cristo dentro dos mortos,
também ressuscita dentro de mim, desse corpo mortal, dessa natureza morta da carne, ele ressuscita a natureza nova em Cristo Jesus. O contexto aqui é esse. Agora, é claro, óbvio, que ele vai nos ressuscitar também, nosso corpo mortal, quando nós morrermos e tudo, do jeito que Cristo foi ressuscitado, é lógico. Mas uma aplicação interessante aqui é exatamente de morrer para o mundo, morrer para o pecado, matar a natureza carnal e ressuscitar uma nova vida, uma nova natureza, que é a natureza espiritual. Tá certo? É o andar no Espírito, é a natureza cristã, então, ressuscitada dentro de nós, nos capacitando a vencer o pecado. Está entendendo? Porque nós não estamos mortos, não é? Mortos, não mortos espiritualmente, pelo contrário, aí nós estamos vivos. Mas, por exemplo, nós morremos para o mundo. Paulo disse, nós morremos para o pecado. Como viveremos para o pecado nós que para ele já morremos? Não é assim? Então, é esse que está morto e Cristo, por meio do Espírito dele, ele ressuscita um novo Oscar para viver para a glória dele. Igual quando no batismo. O batismo, quando nós estamos assim e baixamos nas águas, quer dizer que Cristo morreu e ressuscitou, não foi assim? E que nós também morremos para o mundo e que agora nova vida vivendo para Deus, não é isso? Então é esse caso que ele está citando aqui. Nós crentes já morremos e por meio do Espírito ressuscitamos uma nova vida, uma nova natureza para fazer o que Deus quer, por meio do Espírito que habita em nós. Mortificar, exatamente. E mortificar a carne é um termo bem interessante, quer dizer, matar. Matar a carne. Agora, como é que mata essa bicha? A carne... Hã? Como é que a carne se alimenta? Através de quê? Pecado, né? O pecado. O que é que alimenta a carne? Pecado. Então, você matar a carne, é você não alimentar ela. Isso. Muitas coisas. Simplesmente, aquela ideia de dizer assim, eu estou sempre citando o pecado do cobiça, porque como eu peguei ele no começo, eu estou pegando só ele como exemplo para poder não ficar mudando tanta coisa. Mas, por exemplo, o pecado da cobiça. Não cobiçarás. Aí, veja só como é interessante. Eu começo a cobiçar. O desejo está aí, não está? O desejo da carne? A carne está viva, não está? Como é que eu mato ela? Não cobiçando. Eu vou a partir de agora, não vou mais fazer isso. Entendeu? Por exemplo, outro exemplo bem interessante. Quando um pecado que diz assim, não adulterarás. Não é? Como é que eu mato? Eu fico morto de vontade de adulterar, digamos assim, a carne, o pecado, só botando para mim adulterar, certo? Eu estou em pecado? Estou, mas eu tenho que matar esse desejo. Então, simplesmente eu não vou alimentar isso. Como? Desviando o pensamento, buscando força e orando ao Senhor, substituindo esses pensamentos por outras coisas. Está entendendo? E aí, vai morrendo, aquilo ali vai morrendo. Então, eu estou matando a carne. O irmão Gesmiel fez uma coisa bem ruim contra mim, e o meu desejo é meter a mão na cara dele. Mas o que eu faço? O desejo está aqui, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar ele. Não é assim? Então, o que eu faço? Eu mato esse desejo, chego para o irmão Gesmiel, está perdoado. Está entendendo? Matar a carne é não fazer a vontade dela. Mesmo que a vontade venha na sua cabeça, você busca o auxílio do Espírito, dessa nova natureza que está dentro de você, e aí
você não faz aquilo que ela queria. Então você não alimentou, e quando não se alimenta, ela morre. A carne é bem interessante. A natureza carnal é bem interessante. Quando você não alimenta, ela morre. Mas se alimentar, aí ela fica mais forte do que qualquer coisa. Por isso é fácil não, mas é assim, não tem segredo. Para o crente viver a vida santa, não tem segredo. Não alimentar a carne. Aí sim, aí é exatamente o que o irmão Valdo está dizendo. Vai mortificar ela, vai matar ela. Né? Como qualquer coisa que você tem, se tiver um cachorro na sua casa e você não alimentar ele, os primeiros dias ele ainda vai ter muita força. Mas depois de tantos dias ele não vai ter mais força nenhuma, vai ficando fraco, até que ele morre. A carne também. Se você vai cortando, não vai alimentando, vai tirando certas coisas, o poder dela vai ficando fraquinho, com o tempo ela morre. Então, por isso que a Bíblia diz mortificar mesmo a carne. Ok, estamos exatamente no nosso horário, temos que parar aqui, mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. E se não, próxima sexta-feira, se Deus quiser, a gente continua a partir do versículo 12. Que interessante, que agora, a partir do versículo 12, ele vai falar uma coisa muito gostosa agora. Por exemplo, ele vai falar sobre como nós agora temos o Espírito de Deus, nós somos participantes da vida dele. Ou seja, se eu tenho o Espírito de Cristo, certo? Nós temos o Espírito de Cristo? Temos, todo crente tem, não é? Então, se nós temos o Espírito de Cristo, nós vamos participar de todas as coisas que Cristo participou. Não é gostoso isso? Mas desculpe, perdoe, irmão Gesmiel, me perdoe. O senhor tinha pedido a palavra, depois eu puxei, voltei e esqueci de voltar para o senhor. Me perdoe, foi esquecimento. Agora eu olhei para o irmão e lembrei de novo. Todo pecado começa com a cobiça. Tiago diz isso, né? É verdade, Tiago diz isso. E perdoe, viu, irmão? Eu não tinha voltado para o senhor, eu queria concluir o pensamento, findei esquecendo de voltar para o irmão. Mas o irmão tem razão. Todo pecado é cobiça. O pecado começa com a cobiça. Não. O cobiçar é desejar. Então, quando você deseja uma coisa que é errado, é a cobiça. Que nem parece crente mesmo. Exatamente. Por exemplo, se a carne se alimenta dos pecados, e se eu para cortar o pecado eu vou matar ela, o Espírito se alimenta de quê? Das coisas de Deus. Se eu cortar, se eu não alimentar ele, ele vai ficar fraco também. Exato. Mas ninguém sabe se ele tem um Espírito dentro dele e apenas não está tão fraco porque não tem o alimento espiritual, aí está tão fraco que não faz nada. Assim como a carne. Quando diz matar a carne, ela nunca vai sair de dentro da gente. Quando é que nós vamos ficar livres da natureza carnal? Só quando morrer, não é? Então, a mesma coisa, ela não morre. A gente diz matar no sentido dela não fazer mais, não ter mais força. Apagada. Mesma coisa o Espírito. Ele não morre. Ele está dentro de você ainda. Então, se você tem o Espírito, você é filho de Deus. Não importa se ele está ativo ou se ele está fraquinho, né? Se ele está apagado. Então, nunca vai deixar de ser filho. Você sempre vai ser de Deus. Mas o agir vai ser como um descrente. Aí, por isso que às vezes a pessoa julga. Fulano não é crente, não. É verdade. Ok, irmãos, então vamos ficar por aqui. Espero que Deus continue nos abençoando. Tem sido um estudo muito interessante. Tem muita coisa boa no livro de Romanos, é um estudo muito profundo.
E vamos continuar. Se Deus quiser, sexta-feira, a gente faz versículo 12 em diante, tá bom? Vamos orar, encerrar esse tempo, que Deus nos abençoe. E esperamos que agora, com esse fato de não ser mais transmitido, mais irmãos venham participar do nosso estudo, né? Se Deus quiser. Irmão Vando, encerra com esse tempo com a oração, por favor. Amém. Deus abençoe a cada um. Obrigado, irmão Valdo, pela dirigência. Obrigado a todos. Deus abençoe.